Olá, eu sou Cosme Massi e este é mais um seminário da coleção Filosofia Espírita. Hoje vamos tratar de duas virtudes, justiça e amizade. Inicialmente cabe observar o seguinte: essas virtudes, embora sejam separáveis, embora possam ser tratadas como independentes, é claro que as virtudes estão sempre ligadas entre si, naquilo que eu costumo chamar de uma rede de virtudes. Podemos tratá-las de forma separada, mas elas têm essa característica de serem inseparáveis. É por isso que costumamos dizer que as virtudes são inseparáveis, embora cada uma se preocupe com um conjunto distinto de sentimentos e ações. É desse conjunto distinto de sentimentos e ações que estão presentes nas virtudes que vamos agora apresentar estas duas virtudes, a justiça em primeiro lugar e depois a amizade. Vamos, como já fizemos de outras vezes, colocar pensamentos de vários autores acerca da justiça e da amizade. Nem todos os pensamentos que colocaremos aqui nós fizemos questão de colocar nomes, autorias, porque fizemos alguns ajustes, algumas modificações. O mais importante é discutir os diversos pensamentos sobre justiça e sobre amizade que nos possam ajudar a compreender, para aprendermos a praticar essas duas virtudes tão importantes para todos nós. Inicialmente vamos começar aqui com a justiça, tal como ela é definida em O Livro dos Espíritos, naquele capítulo monumental da lei de justiça, de amor e de caridade. Vejamos o que Kardec nos apresenta lá neste item 875 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: como se pode definir a justiça? Respondem os espíritos: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então aqui nós temos a concepção de justiça, que já encontramos presente em vários filósofos, em vários autores. A ideia de que a justiça está associada ao conceito de direito. O homem procede justamente quando respeita o direito dos demais. Vejamos então o item A dessa questão, que nos levanta como podemos obter então esse direito. Pergunta Kardec: que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, quando falamos em justiça, pensamos em direitos. E quando vamos trabalhar os direitos, onde encontrar a fonte para esses direitos, podemos colocar duas fontes fundamentais: o direito estabelecido pela lei humana, na nossa legislação, aquilo que se chama a legalidade, o aspecto legal do direito, e por outro lado a lei natural, naquilo que os pensadores costumam chamar de equidade, de tratar o outro em igualdade de direitos. Então nós temos dois caminhos para estabelecer o conceito de justiça, utilizando a noção de legalidade, aquilo que é conforme a lei, e a noção de equidade, de tratar o outro considerando como tendo os mesmos direitos que você tem. Essa capacidade que nós vamos ver de se colocar no lugar do outro em igualdade de condições. Vejamos então como os espíritos avançam nesta questão dos direitos. Pergunta Kardec no item 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Do ponto de vista da lei natural, nós vamos ver agora de que maneira entender esse conceito do direito que vai dar origem à noção de justiça. Os espíritos respondem para Kardec: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo.
Veja, esta primeira frase, ela é muito importante, porque é você querer para os outros o que você gostaria para si mesmo, e não o contrário, querer para si o que você quer para os outros. Nada disso. A lei fundamental ou o princípio fundamental que está por trás da justiça ou do direito segundo a lei natural é a ideia de que você deve querer para os outros aquilo que você quer para si mesmo. O texto continua: no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Veja que o texto é muito importante, porque coloca o princípio fundamental do direito e da justiça. Essa noção de que você toma para o direito alheio o próprio direito. Ou seja, aquilo que você quer para o outro é aquilo que você deve querer para você. Ao tomar desta forma, esse princípio garante uma equidade máxima. Porque se você quiser diminuir o direito alheio, como o que você quer para o outro é o que você deve querer para você, você acaba na mesma proporção diminuindo o próprio direito. Se você quer aumentar o próprio direito, como o seu direito deve ser igual ao direito do próximo, você vai ter que aumentar o direito alheio. Desta forma, o melhor caminho possível é o caminho da equidade, porque se você aumentar o seu direito, você teria que aumentar o direito do próximo. Assim, para que haja equidade, você procura escolher para o outro aquilo que você escolheria para si mesmo, porque essa é a única forma de você garantir o equilíbrio. Primeiro você pensa no outro, depois você pensa em si mesmo. Desta forma, você encontra um equilíbrio que caracteriza o próprio princípio de equidade. Todos são tratados igualmente nas mesmas circunstâncias. Todos têm o mesmo direito nas mesmas circunstâncias. Por isso, a beleza deste pensamento que nasce já com os filósofos antigos, em especial com Jesus, nesta expressão monumental: queira para os outros o que você gostaria para si mesmo. Com isso, você sempre vai querer na medida certa, sem exageros para si, porque você teria que dar a mesma coisa para o outro. Dessa forma, o princípio de equidade fica garantido, e é a partir daí que a lei de justiça se coloca, que a lei natural determina o conceito de justiça e de direito. Diz então Allan Kardec nesse item 876, em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Sendo o homem egoísta, a tendência é que ele queira mais para si. Com este princípio de equidade, ao querer mais para si, ele vai ter que dar mais para o outro. Então, ao tomar o direito pessoal como base para o direito do próximo, a religião cristã, a filosofia cristã, a proposta de Jesus permite que se construa de forma muito simples um princípio de equidade, que cada um tenha, portanto, os mesmos direitos, porque eu tomo o direito do pessoal como base para o direito do próximo. Veja a beleza deste pensamento encontrado nesses itens 875 e 876
de O Livro dos Espíritos. Agora vamos entrar um pouco nos pensamentos de diversos autores sobre o conceito de justiça. É isso que vamos explorar a seguir, olhando algumas concepções de pensadores, de filósofos, de homens que refletiram acerca deste conceito de justiça, desta virtude que nós chamamos de justiça. Vejamos então. A justiça se diz em dois sentidos, como conformidade ao direito, o jus em latim, e como igualdade ou proporção. Veja que esse pensamento sintetiza o que comentávamos até aqui. É justo aquilo que está de acordo com a lei, a legalidade. A legislação estabelece o conjunto de direitos que cabe a cada um. Então, esse é um conceito de justiça. O outro é justiça como igualdade, como proporção. Daí o princípio da equidade. Nós vamos verificar que essa noção de justiça como equidade é muito mais importante do que a própria noção de justiça como legalidade. Mas vamos encontrar isso ao longo dos diversos pensamentos que estamos explorando aqui. Vejamos o segundo pensamento sobre justiça. A justiça situa-se inteira nesse duplo respeito à legalidade na cidade e à igualdade entre indivíduos. O justo é o que é conforme à lei e o que respeita a igualdade. E o injusto, o que é contrário à lei e o que falta com a igualdade. Então, esses dois conceitos devem, de uma forma natural, serem colocados de forma equilibrada. A legalidade com a igualdade. Se a nossa legislação respeita o princípio de igualdade, que tratando todos igualmente. Aí nós temos uma correspondência precisa entre a legalidade e a equidade. É claro que se eu tiver alguma legislação que não respeita a igualdade, nos compete mudar essa legislação, mudar a legalidade, fazer com que a legalidade seja sempre uma expressão da equidade, da igualdade. Igualdade de um lado, legalidade do outro, devem sempre andar juntas, em equilíbrio. Mas havendo um desequilíbrio, nós devemos fazer com que o princípio de equidade ou de igualdade dos direitos prevaleça e mude com isso a legalidade, a legislação. A legislação, a legalidade tem que funcionar desde que a igualdade seja garantida e respeitada por esta mesma legalidade. Vejamos agora um outro pensamento. A justiça não é uma virtude como as outras. Ela é o horizonte de todas e a lei de sua coexistência. Virtude completa, dizia Aristóteles, todo valor a supõe, toda humanidade a requer. Aqui nós temos um conceito muito importante que envolve a justiça. Essa virtude é a virtude básica, fundamental. Ela deve estar por trás de toda e qualquer virtude. É a primeira de todas as virtudes, ou o primeiro de todos os deveres. Não há nenhuma virtude que não seja justa. Eu não posso ter a virtude da coragem de forma injusta. Não há coragem injusta, não há indulgência injusta, benevolência injusta. Toda virtude só é virtude pela dose de justiça que necessariamente ela contém. Então a justiça está presente como base para todas as outras virtudes. Por isso a importância muito grande dessas virtudes. Eu começo pela justiça, é o meu primeiro dever. Começo sendo justo, depois eu posso conseguir praticar todas as outras virtudes. Mas o ponto inicial, o ponto de partida para qualquer virtude é sempre a justiça. Toda a humanidade a requer, todo valor a supõe. Não dá nem para falar de virtude se nós não admitirmos a justiça como ponto pacífico,
como um elemento dado. Então, se alguém deseja praticar uma virtude, a primeira recomendação é, primeiramente, seja justo. Faça aquilo que você gostaria que os outros te fizessem, faça para os outros. Essa é a primeira recomendação. Depois você pode ir além disso. Ninguém poderá conquistar uma virtude qualquer se não começar pela virtude da justiça. Por isso, a sua importância no contexto de todas as virtudes. É por isso que os filósofos em geral, desde Aristóteles, consideram a justiça como o elemento básico a partir do qual todas as outras virtudes podem ser pensadas, podem ser vividas. Vejamos agora um outro pensamento sobre a justiça aqui de Santo Agostinho. A justiça é a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Uma outra expressão de justiça muito importante, sintetizada também lá em Jesus, quando diz a cada um segundo as suas obras. Dar a cada um o que lhe é devido também é um respeito ao mérito, ao trabalho, à realização de cada um. Respeitar os direitos dos outros, considerar o outro tão importante quanto você, não tira o mérito, a realização, o esforço próprio de cada um. Então a justiça também respeita o merecimento, as obras que cada um venha a realizar. Por isso, respeitar aquilo que o outro é, aquilo que ele produz, aquilo que ele realiza. Então, o homem justo é aquele que leva em consideração também o que cada um merece, o que é devido a cada um. Vejamos um outro conceito de justiça. Respeitar as leis, sim, ou pelo menos obedecer a elas e defendê-las, mas não à custa da justiça, não à custa da vida de um inocente. Essa expressão é muito importante para mostrar o maior valor no princípio de equidade do que no princípio de legalidade. Quando uma legislação desrespeita a justiça no sentido de equidade, de tratar todos com o devido respeito, com a devida condição de homem que merece os mesmos direitos que você prefere ficar com a igualdade do que com a lei. Por isso é que se deve trabalhar para fazer com que as leis humanas respeitem o princípio de equidade, o princípio de igualdade entre todos nós. Então, este conceito de justiça necessariamente coloca o dever de ser justo, de agir com respeito aos direitos de todos, acima da própria legalidade. A legalidade deve ser uma decorrência deste respeito à igualdade dos direitos de todos os homens. Vejamos um outro conceito. A justiça só existe e só é um valor, inclusive, quando há justos para defendê-la. Não é a justiça que faz os justos, são os justos que fazem a justiça. Quando nós olhamos para a vida humana, nós devemos lutar para que a justiça seja feita, cada um buscando ser justo, cada um buscando respeitar os direitos dos demais, porque só assim a justiça se faz o tempo inteiro na vida social, na nossa vida de relação. Ser justo é o nosso primeiro grande dever. Este deve ser o nosso compromisso, lutar para que a justiça aconteça a partir da conduta dos homens buscando ser justos. Não há uma justiça em abstrato na vida social, na vida humana. Nós precisamos materializá-la na atitude, no comportamento. É agindo com justiça que a nossa justiça humana poderá ser feita. É desta forma que, dentro da visão de justiça, cria-se uma obrigação para que o homem justo lute por ela, faça com que a justiça aconteça em todos os dias de sua vida. E só há um caminho, sendo justo. Procure ser justo e aí a justiça vai se fazendo ao longo da vida humana, da vida social. Só há dois tipos de homens, os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos.
Pascal, na sua obra admirável, Os Pensamentos, Pascal coloca esta provocação para que todos meditemos com atenção no conceito de justiça. Os homens verdadeiramente justos, que buscam cumprir a justiça integralmente no dia a dia de suas vidas, em geral são muito exigentes para consigo mesmo, muito mais do que são exigentes para com os outros. Essa exigência para buscar agir com correção, com equilíbrio, com equidade, faz que muitas vezes esses homens justos se considerem ainda pecadores, que não estão fazendo tudo o que deveriam fazer. Essa é uma marca da virtude justiça, como é uma marca de todas as outras virtudes. O homem virtuoso, na maior parte das vezes, não se dá conta que é virtuoso, e por isso ele é muito exigente para consigo mesmo. Daí a expressão de Pascal, o justo que muitas vezes se crê pecadores. Há aqueles que são os pecadores e que, no entanto, se consideram justos. Homens que desrespeitam a legalidade, que desrespeitam o princípio de equidade e, no entanto, sempre buscam justificativas para as suas ações. Eles acham que são justos, quando, na verdade, estão sendo pecadores. Então, esta provocação de Pascal que nos coloca aí na posição de tentarmos nos escolher que caminho estamos adotando. Somos os justos que se creem pecadores ou somos os pecadores que se creem justos? Que cada um reflita sobre a sua vida, sobre o seu modo de agir, de atuar na vida social e procure então refletir sobre esta frase de Pascal, como uma provocação para que a gente procure ser justos todos os dias de nossa vida, em qualquer circunstância que a vida social nos provoque. Vejamos agora outro pensamento. A justiça é a virtude da ordem mais equitativa e da troca mais honesta. Veja a importância desse conceito. Você tem uma ordem, que é a ordem equitativa, buscar sempre este caminho, que separa os direitos de tal maneira que os direitos de todos sejam iguais, nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias. E todas as vezes que você tem uma relação de troca com o outro, respeitar essa igualdade neste processo social em que nós temos relações de troca, relações contratuais, em que os direitos devem ser respeitados de forma equitativa. Outro conceito importante, a justiça é a igualdade, mas a igualdade dos direitos, sejam eles juridicamente estabelecidos ou moralmente exigidos. Então nós temos uma noção de justiça que se refere àquilo que estamos chamando aqui de equidade, de igualdade, mas igualdade dos direitos. Quer esses direitos estejam na legalidade, na legislação, juridicamente estabelecidos, ou sejam apenas direitos que a moral exige, que algum princípio moral, que a moral que você adota, coloca como sendo um direito para todos e não apenas um direito para si mesmo. Então, este princípio de equidade faz com que você reflita sobre o justo de uma forma muito especial. Você olha não apenas do ponto de vista da legislação humana, da legislação social, mas você olha para a própria consciência. O que é que moralmente você considera justo para todas as pessoas de sua convivência? Isso te coloca numa obrigação moral muito mais forte de proceder com justiça, independente daquilo que a lei humana possa tratar. Lembrando que muito do relacionamento humano escapa da legislação social, diz respeito a uma conduta privada, a uma conduta íntima, que a legislação humana não abarca, não toca nela. Mas mesmo quando você está aí, nesta conduta privada, nessa conduta íntima, se você usa o princípio de justiça, você passa a refletir naquela exigência moral, naquilo que a sua consciência coloca como sendo o direito de todos. É aí que a justiça se faz importante
principalmente nessa vida privada, nesse mundo interior de cada um de nós, onde a consciência é o grande guardião desta probidade interior que todos temos que adotar. É justa, dizia Kant, toda ação que permite ou cuja máxima permite que a livre vontade de qualquer um coexista com a liberdade de qualquer outro, segundo uma lei universal. Veja essa expressão de Kant, fazendo com que a gente reflita profundamente nas ações, que ao mesmo tempo permite uma livre vontade coexistindo com uma liberdade. É muito rica essa expressão kantiana, porque nos obriga a fazermos uso da nossa vontade, ao mesmo tempo em que nós respeitamos a liberdade de todos. Não apenas eu tenho a minha vontade livre, todos a têm igualmente. Como encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para mim, e aquilo que também o outro, por ser livre, quer e deseja para si. Encontrar este equilíbrio, essa coexistência pacífica entre todas as nossas vontades independentes e a nossa liberdade de desejar, de querer aquilo que nós desejamos. Buscar essa coexistência pacífica entre os nossos desejos, entre a nossa vontade e a liberdade de todos. Este é o segredo de buscar a justiça, de garantir essa convivência pacífica e harmônica em que a vontade e a liberdade de todos seja tratado em igualdade de condições. Todos devem ter a mesma liberdade, a mesma vontade livre. Quando a gente combina tudo isso, nós construímos uma sociedade verdadeiramente justa. Portanto, cada um deve abrir mão de alguma coisa, deve fazer alguma concessão nos seus desejos, nas suas vontades, para que haja esse equilíbrio. Não é possível desejar tudo, querer tudo, porque tem o outro que também deseja, que também quer e que tem o mesmo direito que eu tenho. Encontrar esse equilíbrio entre o que eu desejo e a liberdade de cada um de também desejar, de também fazer, de também agir nesse espaço público em que todos temos que coexistir em paz, em harmonia. Por isso a importância do conceito de justiça, de sermos justos nessa vida social de equilíbrio, de harmonia. Para isso, como diz Kant, é fundamental que a livre vontade de qualquer um coexista com a liberdade de qualquer outro. Equilíbrio entre vontade e liberdade, fundamental para que a justiça se faça. Em todo contrato, em toda troca, ponha-se no lugar do outro, mas com tudo o que você sabe, e supondo-se tão livre das necessidades quanto um homem pode sê-lo, veja se no lugar dele você aprovaria essa troca ou esse contrato. Essa expressão é muito importante. Talvez um exemplo nos ajude a entender esse texto. Imagine que você resolva colocar o seu carro à venda. Que você tenha lá um carro e você quer colocá-lo à venda por não querer mais esse carro. Você então vai procurar o valor de mercado. Você olha uma tabela tipo tabela FIPE, que coloca o preço de mercado dos veículos. Suponhamos que ao consultar uma tabela dessa, você chega à conclusão que o seu carro vale, por exemplo, R$20 mil. Então você quer botar o carro à venda por R$20 mil. Bom, até aí você está cumprindo o que a gente chama as leis de mercado. Você está propondo vender o seu carro a partir daquilo que o mercado é capaz de pagar. Mas suponhamos que você levasse o seu carro numa oficina para que um mecânico pudesse avaliar o seu carro antes de você vendê-lo. Nesta avaliação, suponhamos que o mecânico tenha examinado o motor deste carro e tenha chegado à seguinte conclusão: olha, o motor do seu carro vai ter uma durabilidade muito pequena. Eu diria que no máximo 2 meses, esse motor deverá estragar. Portanto, não há uma sobrevida nesse motor, ele está já na sua capacidade máxima de vida. Ao fazer isso,
Com este conhecimento novo que agora você possui, se você fosse vender este carro, e aqui está o princípio de justiça, você deveria informar para o comprador a situação do motor de veículo. Você poderia dizer para ele, se você quer cumprir o critério de justiça, você deveria dizer para ele que este carro que você está colocando à venda está com o motor estragado. Embora ele possa valer pela tabela de mercado R$20.000, você teria que dar o desconto correspondente ao valor do motor, que não vai durar muito no caso deste nosso exemplo. Então, se você usa o princípio de justiça, você deve se colocar no lugar do outro, com tudo aquilo que você sabe. É isso que o texto está colocando. Esse outro indivíduo que compraria o seu carro deve saber de tudo que você sabe. Portanto, ele deve saber que o carro está com o motor estragado. Provavelmente, então, essa pessoa não pagaria pelo carro o valor da tabela de mercado. Você seria obrigado, se quer ser justo, dar esse desconto para que a pessoa comprasse o carro no justo valor daquilo que você também compraria caso soubesse que o carro estava com o motor estragado. Veja que no processo de troca, o homem justo se coloca no lugar do outro com tudo aquilo que ele sabe, ou o outro deve saber tudo aquilo que ele sabe, para que a troca seja considerada justa. Esse é um princípio fundamental que, se respeitado, a pessoa fica com a consciência tranquila de que não enganou ninguém, de que agiu sabendo exatamente aquilo que deveria fazer e que gostaria que a outra pessoa também lhe fizesse. Então, desta forma, a sua consciência se tranquiliza, porque você procurou agir nas relações de troca com justiça. Vejamos agora um outro conceito ainda. Isso esclarece muito sobre o que é a justiça. Nem egoísmo, nem altruísmo, mas a pura equivalência dos direitos, atestada ou manifestada pela intercambialidade dos indivíduos. É isso que tentamos explicar aqui nessa relação de troca. Você nem foi altruísta, você não doou o carro para a pessoa, nem você foi egoísta, enganou a pessoa pensando apenas em receber aquele valor de mercado que você propôs para o seu carro. Você foi justo, você agiu dentro daquilo que deveria agir. Ao trocar de lugar com outro, você simplesmente pensou, puxa, se eu soubesse que o carro está com problema no motor, eu não pagaria aqueles R$20.000 nesse nosso exemplo citado. Então, neste momento, você ao trocar de lugar com outro, você está sendo justo. Nem egoísta, pensando só em si, nem altruísta, pensando só no outro. Você agiu dentro do equilíbrio, do momento certo que a justiça determina que você o faça. Então, nas relações de troca, na vida social, o princípio de justiça garantiria uma sociedade mais equilibrada, onde as pessoas seriam verdadeiramente honestas, em que cada um não mentiria para o outro para ganhar o próprio benefício. Todo mundo agiria com absoluto respeito à verdade, à liberdade e à igualdade dos direitos de todos. Neste momento, você teria uma sociedade muito mais justa, porque as pessoas teriam também com isso uma consciência muito mais tranquila e todos seriam muito mais felizes. Então, a justiça é esse elemento básico que garante o mínimo necessário para uma vida com a nossa consciência tranquila. Por isso, nosso dever primeiro é o dever de sermos justos em todas as circunstâncias que a vida nos oferece. Vejamos agora um conceito de justiça que se caminha para uma noção fundamental de uma outra virtude que nós chamamos de amizade. De que maneira nós, mesmo sendo justos, ainda vamos precisar de amizade. Vejamos agora o que temos sobre esta virtude tão importante, a amizade. Se somos amigos, não precisamos de justiça. Justos, precisamos ainda da amizade. Veja esse pensamento admirável de Aristóteles. Os verdadeiramente amigos não precisam de justiça, porque toda amizade, como toda e qualquer virtude, pressupõe a justiça na sua base.
Ninguém pode ser verdadeiramente amigo sem respeitar o princípio de justiça. Os grandes amigos sempre tratam os seus amigos, pelo menos, com justiça. Nunca menos do que a justiça. Mas, como Aristóteles lembra, não basta apenas ser justos com os amigos, nós devemos ser justos com todas as pessoas. A justiça é uma virtude a ser utilizada por cada um de nós com todas as pessoas com quem convivemos. É um princípio básico, elementar, um elemento fundamental para todo e qualquer relacionamento humano, com amigos, com apenas conhecidos, com pessoas com quem nos relacionamos na vida social, na vida de trabalho. Mas com respeito à amizade, há algo mais. A amizade é algo muito especial. Não basta ser justo para conquistar a amizade. O amigo pede algo mais. O amigo é esta capacidade especial que tem o ser humano de tratar o outro muito além daquilo que a justiça determina. Talvez a gente pudesse aqui pegar o exemplo mesmo da venda do carro para nos ajudar a entender. Se nós estivéssemos vendendo um carro para o amigo, claro que nós seríamos justos, nós contaríamos para esse amigo, olha, o carro está com motor defeituoso, então o carro não vale 20, vale 15 mil reais. Suponhamos que esse amigo, então, comprasse o carro por 15 mil reais e até nos pedisse, olha, eu só posso pagá-lo em 3 parcelas de 5 mil reais. Claro, aceitado a troca, a regra está posta, então nós concordamos, vendemos o carro para este amigo que nós gostamos bastante. Mas suponhamos que ao longo do tempo nós fiquemos sabendo, sem que o amigo nos contasse, que este nosso amigo perdeu o emprego, que está numa situação muito difícil, que não pode pagar com regularidade aquela prestação que ele assumiu. Sendo que a gente, estando numa condição mais favorável, não necessitando tanto daquele valor que nós cobramos pelo carro, se somos amigos, é muito comum que a gente vai além da justiça. Que a gente procurasse esse colega, esse amigo querido, e propuséssemos a ele uma situação diferente para que ele pudesse ficar mais tranquilo, sem aquele empenho, aquele esforço, aquela luta, muitas vezes além de suas forças, para poder honrar com o seu compromisso de pagar o carro naquelas 3 prestações de 5 mil reais. Então o amigo oferece mais do que o justo, ele dá ao outro algo especial. É isso que faz da amizade um sentimento, uma virtude tão importante para cada um de nós. É dar ao outro aquilo que é mais do que a justiça determina. É amá-lo, é tratá-lo como um companheiro especial que merece de nós algo muito maior do que simplesmente um tratamento com justiça. A palavra filia é a que melhor encerra o sentido amplo e restrito da amizade. Amor, alegria, que tende para a reciprocidade. É a alegria de amar e ser amado. É a benevolência mútua, a vida compartilhada, o companheirismo e a confiança recíproca. Veja que o texto fala por si mesmo. Na amizade, nós temos esse compartilhamento de alegria, de bem-estar. O amigo verdadeiro é aquele que nos faz bem e a quem nós fazemos bem. Sua presença, sua companhia, as relações com quem ele mantemos são relações de alegria, de amor, de respeito, de confiança. Por isso, a amizade é muito importante para todos nós. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Encontramos esse texto lá do apóstolo Paulo, na obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15. Aqui Paulo nos lembra que quem é amigo perdoa o amigo. E é exatamente nesse perdão que ele dá uma prova de amizade. Porque todos somos imperfeitos, cometemos nossos erros, temos os nossos momentos de fraqueza e os amigos verdadeiros são capazes de perdoar esses momentos de fraquezas, de dificuldades,
porque todos passamos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Lá em O Livro dos Espíritos, nesse item 938. Veja, Deus nos fez de tal maneira que temos necessidade deste amor recíproco, que nos realizamos com outras pessoas nessa convivência especial propiciada pelo amor e pela amizade. Nenhum de nós consegue ser feliz sozinho, sem os outros, sem esta convivência em que, durante a própria convivência, a alegria se faz no mundo íntimo de cada um. Fomos feitos para a vida social, para a vida de relação, para conviver com outras pessoas. É esta capacidade que Deus nos deu de amarmos e de sermos amados, que constitui a base verdadeira para a amizade. Por isso, todos precisamos aprender a cultivar esta virtude da amizade, em que o amor se realiza, em que a alegria se faz presente. É esse esforço de bem viver, de doar-se e de receber do amigo, daquela pessoa, da nossa convivência, que faz a vida ser tão feliz, ser tão especial. Quem tem amigos sabe muito bem do que eu estou falando, a importância de cada um dos nossos amigos na nossa vida. Como é bom amarmos e sermos amados por pessoas que nos respeitam, que nos tratam muito mais do que de forma justa, nos tratam com o verdadeiro amor. Essas premissas desse reino de equilíbrio, desses mundos onde a felicidade reina, onde todos são verdadeiramente amigos. A amizade por utilidade e por prazer constituem formas incompletas de amizade, porque nessas formas A deseja bem a B só na medida em que B é útil ou agradável para A, e não pelo valor intrínseco de B. As amizades desse tipo terminam sempre que B deixe de ser útil ou agradável para A. Aqui estamos numa estrutura de amizade que deve ir além do processo de troca, de utilidade ou de ser agradável. O indivíduo verdadeiramente amigo do outro o considera muito mais do que alguém que lhe dá simplesmente prazer ou alguém que lhe é simplesmente útil. Na amizade há algo muito mais, porque há amor. Independente daquilo que eu receba do outro, daquilo que ele me possa ser útil, daquilo que ele me possa ser agradável, na amizade verdadeira, a amizade perene, há muito mais que isso. Há esta alegria pura e simplesmente pela convivência do outro, pelo bem-estar de estar junto dele, de ajudá-lo, de ser por ele ajudado, nesta reciprocidade que só o amor simples proporciona a cada um de nós. Então, a amizade não é uma relação pura e simplesmente de interesse, de ser útil ou de ser agradável. É claro que o amigo é útil, é claro que o amigo é agradável, mas ele não é amigo por ser útil e ser agradável. É exatamente o contrário. É por ele ser amigo que ele é útil, que ele é agradável. Há uma diferença muito grande. A amizade provoca esse estado de agradar o outro, de ser útil ao outro, que você é amigo, mas você não foi amigo por conta desta conduta, desse tratamento. Há na amizade um elemento muito mais forte, que é esta expressão do amor que vamos aprendendo a conquistar nos relacionamentos com os verdadeiros amigos. A terceira forma de amizade, a qual Aristóteles considera a amizade completa, exige 3 condições. A ama B por ele próprio. A ama B por aquilo que ele realmente é.
A ama B porque B tem um caráter virtuoso. Aí está, na visão aristotélica, uma amizade duradoura, ou que nós chamaríamos uma amizade verdadeira, em que um se relaciona com o outro pela capacidade que tem ambos de uma convivência profícua, virtuosa, uma convivência que não se apoia em interesses, em utilidades, mas uma convivência que se apoia nesse real compromisso que cada um assume com o outro, que só uma vida virtuosa permite que seja realizada. Por isso, quanto mais é virtuoso o indivíduo, maior cresce a possibilidade dele manter relações de verdadeira amizade. Se temos duas pessoas que buscam cultivar as virtudes, essas duas pessoas têm muitas chances de serem verdadeiramente amigos. A virtude propicia isso, faz com que você goste do outro, que você aprecie e respeite o outro, criando um vínculo de amizade permanente, constante. É isso que Aristóteles nos lembra. Buscar essa virtude permanente é buscar a amizade de uma forma plena e completa. Não uma amizade de interesses, mas a amizade e virtude, que pressupõe um conjunto outro de virtudes que deva fazer parte da pessoa para que ela possa conosco conviver nesse clima de amigos virtuosos. Quanto mais virtuosos somos, mais amigos temos condições de ser. Maior é a nossa relação de amizade, maior é a amizade que podemos sentir por tantas outras pessoas. A amizade se distingue muito da paixão. Aqui não há falta, não há angústia, não há ciúme, não há sofrimento. Amamos os amigos que temos, como são, como não faltam. Veja que na amizade há esta diferença especial com respeito às nossas paixões. Por isso a amizade não é uma paixão, ela é uma virtude. Amamos os amigos não por uma carência nossa, por aquilo que nos falta, pelo interesse de satisfazer a uma necessidade nossa. Nós amamos os amigos por aquilo que eles são, pela alegria da convivência, por este amor espontâneo, natural que flui numa convivência de respeito, numa convivência genuína de amor e de fraternidade. É este relacionamento especial, alegre por natureza, completo em si mesmo, que faz da amizade algo muito importante para cada um de nós, onde não há ciúme, não há sofrimento, não há angústia. A amizade é este amor alegre que faz com que a gente conviva com o outro, nesta alegria simples e singela de quem respeita, de quem compreende, de quem simplesmente ama o outro pelo que ele é. Aristóteles disse o essencial em 2 livros sublimes da Ética a Nicômaco, que sem a amizade a vida seria um erro, que a amizade é condição da felicidade, refúgio contra a infelicidade, que é ao mesmo tempo útil, agradável e boa, que é desejável por ela mesma, e consiste antes em amar que ser amado, que é inseparável de uma espécie de igualdade que a precede ou que ela instaura, que vale mais que a justiça e a inclui, que é ao mesmo tempo sua mais elevada expressão e sua superação, que não é nem falta nem fusão, mas comunidade, partilha, fidelidade. Veja o quanto Aristóteles, esse grande filósofo grego, já pensou com profundidade sobre essa virtude tão importante que é a amizade. Essa qualidade de amar mesmo sem preocupar-se com o ser amado. Essa capacidade de sentir alegria pelo outro, junto com o outro, na presença ou na ausência do outro, mas ele, de alguma forma, merece o seu amor,
o seu apreço, a sua consideração. Esta amizade que está além da justiça e que a supera, porque, como vimos, o amigo vai muito além de ser justo com o seu amigo. O ama pura e simplesmente. Busca neste amor espontâneo esta alegria que faz da amizade uma das exigências fundamentais para a felicidade. Não é possível uma felicidade sem os verdadeiramente amigos. Daí a importância de se cultivar a amizade, buscando viver as virtudes, porque todas as vezes que buscamos uma conduta virtuosa, construímos as verdadeiras condições para que uma amizade verdadeira se faça. E daí a felicidade surge de forma natural. A amizade é um elemento fundamental, é mesmo uma peça-chave para a felicidade de todos nós. A união faz a força. Sede unidos para seres fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os vossos corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Veja esse texto importante de Vicente de Paulo, lá em O Livro dos Médiuns, nos convidando a nos unirmos em torno da amizade recíproca, que nos coloca a importância desta vida em conjunto, de respeito, de tolerância, de indulgência, para que juntos formemos um feixe verdadeiramente sólido, que garanta uma estrutura de equilíbrio para todos nós, a capacidade de enfrentarmos os maus pensamentos, os maus espíritos, aqueles que buscam instaurar o desequilíbrio, a desunião, a discórdia. A amizade é esse facho importante que vai nos unir, nos tornando verdadeiramente fortes. Não podemos jamais dispensar a presença dos amigos em nossas vidas. Cultivemos essa virtude, busquemos fazer a nossa parte para que encontremos amigos verdadeiros ao nosso lado e formamos com eles, juntos, essa estrutura muito mais rígida, muito mais sólida, capaz de resistir a todas as tentações do caminho, a toda maldade que porventura possa surgir em nossas vidas. Os amigos verdadeiros são muito importantes para cada um de nós, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida saudável e para a nossa alegria de viver. É por isso que São Vicente de Paulo nos convida a nos unirmos em torno de uma amizade lúcida, de uma amizade verdadeira, onde há respeito, há indulgência, há tolerância entre todos, criando verdadeiramente um clima de amizade perene entre todos os verdadeiramente amigos. Com isso, encerramos essas nossas reflexões sobre essas duas virtudes tão importantes. A justiça, em primeiro lugar, por ser o dever primeiro. Como consequência, necessitamos da amizade, porque a justiça é necessária, mas ela não é suficiente para a alegria, para o amor. Precisamos da amizade para que a justiça continue a ser realizada, mas para que a gente aprenda a ser muito mais do que justos, a nos amarmos verdadeiramente como irmãos, nos tornando aquilo que constitui o elemento comum e mais importante entre todos os espíritos, sermos amigos
para sempre, já que não há entre os espíritos nenhuma outra denominação. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é filho de ninguém, ninguém é esposo ou mulher de ninguém. Entre os espíritos só nos resta uma única denominação: somos amigos, porque somos irmãos em Deus. Muito obrigado e até o nosso próximo seminário.